Galerinha, equação de Kleiperon ou equação dos gases reais. E a gente, faz a relação da equação dos gases reais com a equação dos gases ideais. E lembrando que a equação dos gases reais, a gente tinha uma constante que não levava em consideração o contingente de massa. Agora não. Agora a gente vai precisar levar em consideração o contingente de massa, porque eu estou falando de gases reais. E ainda dá a relação de uma constante real, um valor numérico, que é para o cálculo da massa. E aí, quando você substitui K por NR, você passa a ter uma equação P vezes V sobre T igual a NR. NR, fazendo alusão à quantidade de mols, que agora a massa molar entra, e a constante dos gases reais. E quando eu faço uma relação com um mol, com um exemplo, eu vou passar a ter P vezes V sobre T igual a 1, fazendo alusão a 1 mol vezes R. E se ainda como exemplo, se eu faço relação a 2 mols, eu passo a ter P vezes V sobre T vezes 2R, e se 3, P vezes V sobre T igual a 3R. Isso mostrando que agora o contingente de mols é levado em consideração. Se eu levo o contingente de mols, eu estou levando também o contingente de massa. E aí eu vou para a fórmula. Eu faço a relação de proporção dessa forma e vou ver que eu tenho P vezes V igual a NR vezes T. Essa é a fórmula de Kleiperon, onde P é a pressão, V o volume, T a temperatura, N mols e R a constante dos gases reais. Beleza? Então, essa tabela mostra a unidade de R, onde a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos, o valor é 8,314. Tá? 14. A pressão em ATM e o volume em litros, a constante é 0,082. A pressão em milímetro de mercúrio e o volume em litros, o contingente de R é 62,3. Esses valores geralmente são dados no enunciado ou vêm na tabela periódica dentro da prova. Então, fazendo uma questãozinha para a gente fixar a fórmula. A questão 41 da sua lista, da Unicentro, diz o seguinte: um profissional da área ambiental recebeu uma amostra de gás sem identificação para análise. Após algumas medidas, ele obteve os seguintes dados: massa em gramas 1,28, volume em ml 600, pressão em ATM 0,82, temperatura em graus Celsius 27. Com base nos valores obtidos entre os gases indicados na alternativa, conclui-se que a amostra era de, ele me dá 5 gases, e os dados ele me dá contingente molar de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, para que eu calcule a massa molar dessa substância, depois de utilizar como constante dos gases reais 0,082. Quando ele me dá essa constante, ele me diz que a pressão precisa estar em ATM, já está, e o volume precisa estar em litros, que aqui está em ml. Então, eu preciso transformar de ml para litro. Então, pegando os dados, eu tenho aqui, pressão 0,82, o volume que era 600 ml, agora aqui 0,6 litros, a quantidade de mols, N mols, eu estou substituindo pela fórmula M sobre a massa molar, porque ele não me deu a quantidade de mol, ele me deu a massa. Então, eu vou substituir N por M sobre M, que é a equação para achar mol. E a temperatura que está em graus Celsius, ou que está em Kelvin, eu preciso transformar. Então, 27 mais 273, 300 Kelvin. Substituindo isso na fórmula de Kleiperon, eu tenho a pressão 0,82 vezes 0,6 igual a 1,28, que é a massa sobre MM, substituindo mols, 0,082, que é a constante, e 300, que é a temperatura. Substituindo, eu faço a relação de proporção, botei
MM vezes 0,082 vezes 0,6 igual a 1,28 vezes 0,082 vezes 300. Aqui eu uso um fator matemático, corto 2 e aí eu corro duas casas dessa vírgula e essa, ou duas dessas, e eu vou ter 0M igual a vezes 0,82 vezes 0,6, 12,8, ó, corri uma casa, já que eu cortei um, e 0,82 porque eu corri uma casa, vezes 3, que foi os dois que saíram. Aí é só um contexto matemático que auxilia, e aí eu faço a relação de esse valor 12,8 vezes 0,82 vezes 3 dividido por 0,82 vezes 0,6. Quando eu faço a fatoração de 0,82 por 0,82, dá 1. 0,6 dividido por 0,6 dá 1. E 3 dividido por 0,6, que dá 5. Utilizando a relação de multiplicação, eu sei que M vai ser igual a 12,8 vezes 5, 64 é o valor da massa molar. E aí, eu vou fazer os cálculos de acordo com os dados que ele me deu para achar qual desses gases tem a massa molar de 64. E aí fica muito fácil, porque o oxigênio tem com massa molar 16. Então, 2 vezes 16, 32, não é oxigênio. Se eu pegar o ozônio, vai ser 16 vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênio, vai dar 48. Não é a letra B. A letra C, pior ainda, o nitrogênio é 14 de massa molar. Então, 2 vezes 14, 28. Não é o nitrogênio. O hidrogênio, pior ainda, 2 vezes 1, 2. Já o enxofre, não. No enxofre, ó, o dióxido de enxofre vai ser, o enxofre tem 1 vezes 32, que é a massa do enxofre, dá 32. Oxigênio, 2 átomos de oxigênio, vai ser 2 vezes 16, que é a massa molar, 32, que dá 64 unidades de medida atômica, que é o que achei de massa molar. Então, a resposta é a letra D, SO2. Valeu? A gente se vê. Tchau!